Eu por a Deus consagrado, em Cristo me guardar. Ó desce povo santo, do céu será. Sou teu, ó Jesus vivo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois vive sempre sou. Eu por a Deus consagrado, em Cristo me guardar. Ó desce povo santo, do céu tu serás. Glória a Deus, aleluia. Espírito divino, tu Pai, a provissão, sedenta alma alegre, a ti a salvação. Eu por a Deus consagrado, em Cristo me guardar. Ó desce povo santo, do céu tu serás. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos para a lição de hoje, né? Lição muito importante, né? Vou falar hoje sobre o assunto que a gente lida diariamente, né? A lição 3, né, da escola bíblica dominical, nossa escola aí que está na terça-feira, ela foi no dia 16 de abril de 2023. 16 de abril de 2023. E o tema é ciúme, um mal que prejudica a família. O texto áureo diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação de toda obra perversa. Tiago 3,16. Na verdade, está escrito assim: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Amém? Então vamos para a leitura bíblica em classe. Vamos ficar de pé sobre os nossos pés. Em Gênesis, capítulo 27, do 1 ao 4. Depois o versículo 11, ele dá uma pulada. O 11, pula para o 18, depois pula para o 23, 24 e 28. Então não é a leitura sequência, não, ela pula alguns versículos. Né? Os irmãos acharam na revista? Quando puder na revista, pega a Bíblia. Gênesis 37, do 1 ao 4. Depois pula para o 11, vou citando aqui. Vamos fazer uma leitura alternada para aqueles que não acompanham também através da live, né? E as reprises depois, né? O YouTube, né? Os irmãos ficarem sabendo, creio que não está acompanhando depois, né? Pelo YouTube.
uma ideia boa do computador, para a gente dominar, sem assistência, né? Tem alguns vídeos que assistem todos os vídeos que nós postamos, né? Então vamos lá para Gênesis 37, versículo 1. Eu vou fazer aqui. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. A igreja, versículo 2. Sendo José 17 anos, afastava as ovelhas com seus irmãos e estava Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4, da igreja. vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não repudiaram falar com ele pacificamente. Agora o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Versículo 18. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. 24. Tomaram e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. 28 agora. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José na cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glórias a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, irmãos. Soberano Deus e poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra, por essa lição de hoje. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, Pai. Nos dê, meu Deus, o entendimento, Pai, para que venhamos, ó Pai, compreender, meu Deus, a Tua palavra. Cada dia, Senhor, cada momento, Senhor, vai nos capacitando, Senhor, vai derramando Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Somos carentes, meu Deus, da Tua bondade diariamente, Pai. Somos carentes da Tua misericórdia diariamente, Pai. Nos capacita, nos ensina, meu Deus, a fazer, meu Deus, a Tua vontade aqui na terra. Abre a nossa mente para entender, para que podemos entender a Tua palavra. E assim que te agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho querido e amado. Amém. Amém. Se não quiser colocar, pode colocar. É melhor. Então, graças a Deus, irmãos, a lição muito boa. Vamos estar estudando hoje sobre esse tema. Ciúme, né? Como é que está escrito aí? O tema? Ciúme do mal. Mal prejudica a família, né? Nem só a família, né, irmãos? Ciúme é terrível. Então nós vamos estar estudando sobre isso. Na leitura que a gente leu, a leitura bíblica em classe, a gente vê o exemplo na prática, né? Aquilo que aconteceu na prática com a família de Jacó, né? Mais ou menos falando sobre a família de Jacó. Aconteceu na prática esse ciúme. Os irmãos viram na lição que José tinha muitos irmãos. Só que esses irmãos também de José
Eles não eram irmãos por as duas partes, né? Eles eram irmãos, meio irmãos, né? Jesus só é considerado irmão mesmo, 100% irmão, quando é filho da mãe e do pai. Mas eles eram meio irmãos de José. E eles também não eram irmãos entre si. Os irmãos de José também eram meio irmãos entre eles também. E alguns que eram irmãos de parte de mãe e de pai. Jacó tinha, contando com todas as esposas, 4 esposas. 2 esposas legítimas, que eram Leia e Raquel. E as servas, né? Silpa e Bila, né? Eram as 2 servas que foi dada a Jacó para gerar filhos, que era o costume da época, para essas mulheres, né? Então, pode observar que o que foi que aconteceu para poder que viesse gerar esse ciúme, né? O que foi que aconteceu? José nasceu na velhice de Jacó. Jacó já estava velho, Raquel era estéril, e por ela ser estéril, né, ela deu a sua serva para se deitar com Jacó, teve filho através da sua serva, mas na velhice, né, ela mais velha, ela deu a luz a José. Por José ser filho da velhice de Jacó, e ainda a mulher amada, né, de Jacó amava Raquel. A gente sabe muito bem, né? Ele casou, ele trabalhou 7 anos por Raquel. E Labão, na hora do casamento, né, na hora da lua de mel, Labão enganou ele e deu Leia como esposa. Ele não era vontade dele de casar com Leia. Aí depois que ele descobriu que foi enganado, Labão disse: não, eu também te dou Raquel. Aí você trabalha mais 7 anos com Raquel, já 14 anos de trabalho. Só que você já casa com ela, principado. Ele casou com Raquel. A Leia deu filhos, né? A Jacó começou a dar filhos, né? E Raquel não. Raquel sempre mal-humorada, sempre triste, sempre angustiada. Tinha inveja também da Leia, né? Por aí já dá para ver, né? Ela tinha muita inveja da Leia, sua irmã. E não dava filhos a seu esposo Israel, né? Que é o Jacó. E depois que José nasceu, acho que tudo isso que aconteceu, esse sofrimento todo de Jacó, de ter trabalhado 7 anos, né, para casar com Raquel, e depois de 7 anos esperar, desse longo tempo esperando ali, nasceu um filho, e aquela cobrança toda, nasceu José, já na velhice, né? Então ele se apegou muito a José, filho da sua amada, primogênito da sua amada. Ele se apegou muito a José. Vendo também o procedimento dos seus filhos, outros filhos que não era bom, ele se apegou a José e colocou José como o líder dos outros. José menor, novo, com 17 anos, para liderar Rubens, né? Rubens o mais velho, liderar Judá. Judá Jesus é da descendência de Judá. Para liderar Judá, liderar Simeão, que era o mais ruim deles, era Simeão. Liderar o Levi, né, irmãos, que era a personalidade deles, era ruim, bruto. Então ele colocou José, José delatava tudo, entregava tudo para o pai. Chegava lá, via as trabalhas deles, ele ia tudo homem, né, tudo malandro, né, cuidando de ovelhas. O José via e falava tudo para o pai. Então eles começaram a criar raiva de José. Aí por fim, Jacó faz uma túnica para José, uma túnica colorida, muitas cores, destacando José no meio dos demais. Aí pronto, aí foi a gota d'água. Muita inveja de José, o seu filho, por o pai estar dando essa preferência para ele. E também, né, irmãos, José tinha uns sonhos que geralmente contava para seus irmãos.
Um dos sonhos de José é que eles foram para o trigo, né? Na cega, né? Do trigo, eles fizeram os molhos, né? De trigo. E os molhos dos seus irmãos se curvaram para o molho de José. Olha só a missão que ele teve, contou para o sonho que ele teve, contou para seus irmãos. Teve outro sonho que foi o sol, a lua e 11 estrelas se curvando também para José. Até Jacó, né, se curvava para José, e a esposa de Jacó. Então, irmão, tudo isso desencadeou uma grande inveja a ponto de eles pegarem José. Quando avistaram José vindo com aquela manto colorido, né, aquelas vestes coloridas da roça, né? Ele só pegou tanto aquela capa que ele andava com ela no meio do campo. E depois que José vindo com aquela capa colorida, que era uma roupa de festa, não era para andar toda hora, né? E eles aborreceram e ignoraram, né? E pegaram José, jogaram José dentro da cisterna, a cisterna estava seca. E depois os medianitas passaram, eles tiraram José e venderam José para os ismaelitas, que também eram os parentes, né, de Jacó, filho de Ismael, né, e era filho de Abraão. Então os ismaelitas eram da tio de Jacó, né, da família de Jacó. Então vamos lá para a introdução, irmãos, essa noite. Abençoado. Se tu acompanhando em casa, acompanhando lá no Facebook, também é uma lição muito boa, quando fala sobre o ciúme. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado, patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflitos dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para onde as consequências podem chegar até o ponto de ter morte nessa cidade. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes de seu papel paternal e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade, de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção. Bem? Predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José veremos que a predileção de Jacó produziu um ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa praga dentro da família, né? As consequências graves dessa praga dentro da família.
Por enquanto não é isso. Bem? Então trouxe consequência, né, irmão? Hoje nós vamos falar sobre o desfecho da história de José, como a lição falou. Detalhe, como está na lição. Mas vamos ver o problema, né, que trouxe essa preferência. Claro, o pai que tem muitos filhos, ele sabe a questão da lidar com cada filho. Ele sabe, né, que tem um que é mais dedicado, né? Tem aquela filha que sempre quando vê a mãe, sempre abraça, sempre beija, né, o pai. E até aquele outro que é mais esquisitão, né? Mais por fora, o pai sabe. Só que o pai tem que ter todo cuidado, o pai e a mãe, para não tratar eles diferente, né? Dando uma preferência visível na frente dos outros, que pode gerar um problema muito sério, como gerou na vida de José. Claro que Deus viu o plano, né? Deus aproveitou essa ocasião e o plano de Deus na vida de José aconteceu, né? Mas não é que Deus interfere, Deus veio lá na frente, né? A Bíblia diz que Deus era com José, onde José, tudo que José fazia, Deus estava com José. Então José era temente a Deus, né? Os irmãos de José no começo não eram temente a Deus, mas a Bíblia diz que eles se converteram, né? Depois eles se arrependeram de tudo aquilo mal que eles fizeram a José. Então vamos lá para o ponto 2, que diz: o ciúme em meio às preferências. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, era o filho 11, né, irmão? E quando os mais velhos se sentiram aliviados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viram que esse traje especial significava favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram, né? Enquanto de aqui. Então foi um erro ali, né? Tem que olhar assim, não foi um lado muito certo de Jacó com 12 filhos, homem, né? 12 filhos, homem, mas uma capa para José, o filho, o 011, né? Vamos dizer assim. José era o 11º filho. Já o finalzinho da rapa da taxa, do tacho, né, irmão? Então ele fez aquela capa destacando ele no meio dos demais e colocando ele como, vamos dizer assim, como encarregado dos demais. Então a fúria se acendeu muito, principalmente dos filhos mais velhos, né? O Simeão é um dos principais, que foi rival de José, né? E o Judá, o Rubens tentou livrar José. A Bíblia diz que o Rubens foi procurar a corda, né, para tirar José escondido. Mas quando ele chegou com a corda, José já tinha sido vendido. Então, um dos principais ali, que era adversário do José, era o Simeão. O Simeão é um dos filhos mais velhos, né? O Simeão, o Judá e o Levi. Esses daí eram os principais. E seríamos, se não desse certo com o Rubens, né? Que o Rubens pecou sobre Jacó. Então Jacó já tirou ele de lado. O Rubens se deitou com a mulher do papai, das células, né? Do pai. Ele já ficou fora. Então seria outro, não José, né? Mas Deus também, irmão, sabe trabalhar, né? Por isso que José foi abençoado. Jacó viu algo especial em seu filho José. Por isso ele presenteou. Só que da maneira que ele presenteou, trouxe um problema muito sério, né, para a vida de José. Jacó viveu muitos anos achando que José estava morto. Porque quando eles tiraram José do poço e venderam José por 20 moedas de prata, não era tanta coisa assim. Eles pegaram um cordeiro
mataram o cordeiro, né? Comeram a carne, né? E ali pegaram o sangue do cordeiro e entregaram na roupa de José, para dizer que uma fera do campo tinha devorado José. Chegaram lá com esse manto nas mãos. Só olha, nosso pai, nós achamos, né, essa capa aqui. Porventura não é a capa de José, que o Senhor fez colorida dentro de José? O Jacó viu, isso é a capa de José, meu filho. Aí jogou terra na cabeça, chorou, 3 dias chorando, coberto de terra, de cinza, pensando que José estava morto. E eles sustentaram essa mentira, meu irmão, né? Até o dia que José virou governador do Egito. Então, por isso que os outros também se tornaram culpados, né? Os que tentaram defender José ali, mas sustentaram a mentira, né? E cobriram a mentira. O mesmo, né? Também de morrer, porque eles eram parentes, por isso lutariam entre si, né? Então, meus irmãos, acredito que só que não tinha culpa nenhuma, era o Benjamim, porque o Benjamim era criancinha, né? Ele estava junto com os seus irmãos. O Benjamim era irmão de José, para as duas casas. Então vamos lá para o terceiro ponto. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocava sempre em superioridade em relação a seus irmãos. O Senhor o sonho dos molhos de trigo, o sonho dos corpos celestes, que se inclinavam diante de José, quando contado para os seus irmãos, fizeram-lhe com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Bem? Vamos ver o nome dele, meus irmãos. Esses sonhos que José teve e contou para eles, José é inocente ali. Contaram, meus irmãos, que um sonho, né? Era o que ia acontecer, né? Pouco tempo depois. Bem, por enquanto até aí, mas era o que ia acontecer somente pouco tempo depois. Os irmãos sabem muito bem que José foi vendido para o Egito, e no Egito ele foi comprado por Potifar. Os irmãos sabem a história, né? Potifar era um dos braços direitos do faraó, e Potifar se agradou de José, era Deus trabalhando. José começou ali a ficar por conta das coisas de Potifar, a ponto de ser o mordomo principal ali na casa de Potifar. Tudo que José fazia prosperava. E dali, irmãos, né, os irmãos da organização que usaram ele no crime, né, que ele não tinha praticado, que lá em cima da mulher de Potifar, tudo de mentira, tudo armação, foi preso lá no cárcere, irmãos, né, um buraco, né, o cárcere era sempre subterrâneo, né? José prosperou a ponto de ficar com a chave. A chave é tudo da mão dele. Ele era o chefe dos carcereiros ali, né? O chefe ali dos presos. Ele ficava com a chave igual. Você vai na cadeia, tem, né? Uma pessoa que fica com a chave no preso, né? Aí José tinha esse poder. Era tudo por conta dele ali dentro daquela cadeia. E ali onde ela adivinhou, né? Os presos que estavam com ele ali, né? Contaram a história para ele. Deus revelou o significado, né? Era o copeiro e o padeiro do faraó. O padeiro tinha roubado, né? O faraó. O faraó não sabia quem tinha roubado. Prendeu também o copeiro.
E ali todos sonharam. O sonho do padeiro, José interpretou, dizendo que ele ia ser morto em 3 dias. E o copeiro, em 3 dias, ele ia se levantar, erguido novamente. E José disse: lembra de mim. Só que o homem não lembrou dele, vai lembrar dele 2 anos depois. Na ocasião certa, né? 2 anos depois, lembrou de José. E José interpretou o sonho de Faraó, se tornando o governador do Egito. A fome, e lá em Canaã, quando era a terra de José, a fome tinha chegado, né? E os irmãos de José foram para o Egito. Chegando no Egito, um homem lá, que era o governador do Egito, os irmãos de José, sem saber que era José, tiveram que se curvar diante de José, cumprindo o sonho que José viu, os molhos de trigo, os irmãos dele se curvando para ele, o sol e a lua se curvando para ele. Na verdade, até Jacó teve que se curvar para ele, né? Mesmo Jacó não indo, né? Mas teve que se curvar para ele, para o seu próprio filho, porque foram obrigados a ir para o Egito, né? Receber do Egito aquela porção para se manter vivo por mais um tempo. Amém, irmão? Eu estou dando uma explicaçãozinha fora do contexto da lição, mas vocês vão entender que as coisas com Deus tem um plano na vida de uma pessoa, o plano acontece, amém? Então, o problema da família de Jacó, irmãos, era muito sério, irmãos, mas a gente vai ver lá no final que tudo se resolveu no final, né? O Jacó ainda vivo. Então, para quê? Essa lição é para quê? Para que a gente venha ter cuidado, né? A gente que tem filhos, né? Que lidera, né? Ter cuidado, né? Para não mostrar uma preferência, seja na igreja, seja na nossa casa, por ninguém, para não gerar o ciúme. Porque muitas das vezes nem tem ciúme. Aquela liderança, ela desenvolve um ciúme. E alguém sabia disso? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Isso acontece muito também até no grupo das irmãs, por exemplo, né? No grupo das irmãs acontece, no irmãs pode acontecer. Nós temos que ter sabedoria no líder dos obreiros, né? Pode acontecer isso, né? Às vezes uma pessoa também, que às vezes não é líder, pode gerar também um ciúme no próprio líder, né? Por exemplo, né? Se o pastor é um homem de Deus, se ele não for um homem de Deus, ou tiver meio fora, meio a cabeça meio longe, né? Não tiver estruturada da palavra, talvez tem irmãos que dizem: fulano de tal, né? Fulano de tal prega tão bem, né, pastor? Ei, em nome de Deus, que tem sabedoria, às vezes querendo, você não der cuidado da glória, coisa de Satanás, não querer colocar na cabeça do pastor, né? Que aquele irmão que está lhe ajudando, aquele irmão que é da igreja, o simples irmão ali, pode ser o adversário, né? Em vez de ver como parceiro, ver como adversário. Então, graças a Deus, nós não temos esse problema. Eu quero que todos os irmãos se desenvolvam. Mas ainda acontece muito isso. A gente vê muito isso, né? Acontecendo dentro das igrejas, no trabalho também, né? De pessoas querendo expressar a liderança e dar prioridade. E uma vez tem uma liderança e tem outro que é uma liderança menor. Tem pessoas que desrespeitam aquela liderança maior e fica levantando a bola daquele que é uma liderança menor. E aquele maior percebe, né? Percebe que aquela pessoa não está valorizando aquela liderança maior, mas valorizando o outro candidato, um pouco menor, dando mais, né, honra do que mesmo a liderança maior. E isso, eu já vi muitos encarregados também de gerente mandar um bom funcionário embora porque ele está se desenvolvendo e as pessoas enxergando ele, e ele com medo ou com ciúme pega e manda embora. O seu parceiro que às vezes não está com intenção nenhuma. Por isso nós temos que ter cuidado. E dentro da nossa casa, principalmente, o assunto de hoje é dentro da nossa casa, nós temos que ter cuidado. E até filhos também, que demonstram preferência, né? Um dos pais, né? Tem a mãe, tem o pai, às vezes tem filho que diz: eu só obedeço meu pai, né? Só obedeço minha mãe, né? E ali consegue, às vezes,
marido e a esposa não tiveram a cabeça boa, né? Às vezes o filho que tem a cabeça meio fraca pode, ele gera um conflito entre o pai e a mãe, sabia disso? Por isso que nós temos que ter cuidado, tanto para não ser seduzido, né, por um ciúme, né, por outro ser elogiado, né, se o marido ser elogiado por filho ou por a filha, né, os elogios daqueles que são, muitas das vezes, faz parte da nossa família, do nosso convívio. Às vezes um elogio que não é para nós, vai para um parceiro nosso, nós temos que ter cuidado, para não gerar ciúme da gente, entendeu? E nós também ter cuidado, né, para, na hora de dar um elogio a uma pessoa, não provocar ciúme em outra pessoa. Então há duas partes para acontecer. Tanto que está recebendo aquele que está do lado do que recebeu o elogio, tanto aquele que está elogiando, né? Nós temos que ter cuidado para elogiar e para ver um dos nossos irmãos sendo elogiado, né? O filho, o empregado, não sei, é o dia a dia. Temos que ter muito cuidado. E o ciúme não é de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Isso acontece muito nas igrejas, né? Por exemplo, o pastor passa 5 anos dirigindo uma congregação. Aí chega outro pastor, né? Para substituir ele. Aí os irmãos ficam sempre comparando o outro pastor. Pastor falando de tal, mas é assim. Pastor falando de tal, mas é assim. Se o pastor que estiver na frente não tiver estrutura, irmão, ele fica furioso. Esse é assunto, pastor, agora é comigo, né? E era, meu irmão. Mas tá bom, irmão. Deus abençoe. E ali ele não pode ser influenciado por aquilo. Só, irmão, vamos colocar essa cadeira assim, o pastor colocar aqui, né? O pastor, né? Então um dia estava acontecendo com os irmãos também, veio o pastor. Quando chega a nova liderança, no mundo todo, esquece o outro pastor, vira à frente, né? O outro pastor vinha na minha casa fazer visita, o outro pastor vinha café comigo, né? O outro pastor ligava para mim todo dia, mandava mensagem, né? Então sempre tem essas coisas. Então o pastor tem que ter cuidado. O líder, né, o outro líder dos varões, ou líder das irmãs era diferente, não sei o que e tal. Então temos que ter cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado, tá bem? Isso gera ciúme. O ciúme não agrada a Deus. Vamos lá para o tópico 2. Existe o ciúme santo, né, irmão? O ciúme santo, sim, é o ciúme que você tem ciúme das ovelhas, né? Muitos lobos devoradores aí, então o ciúme santo para. Agora o ciúme de inveja não. Bem, Natan? Vamos lá, ciúme como causa de conflitos. A única e a túnica, símbolo do desprezo. É isso mesmo? A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no laço 2 cores feitas de fios de linho grosso. A túnica colorida de José colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó, né? Preferência, predileto a José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu triste consequência na família de Jacó. O ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paternal por José, não aceitaram sequer ouvir o filho preferido de Jacó,
Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com sua vida. Bem, vamos lá, né? O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma facção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o nascedouro, né? Como o sábio Salomão declara: o ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda, dissensões, tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizade sincera e relacionamento profissional e etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfianças, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, e tinha entre o ciúme controlado, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, né? Então temos que ter cuidado, né, com essa emoção, com o ciúme. Bem? Então diz que José falava uma certa arrogância, né? A Bíblia não diz, né, detalhadamente, mas a gente olhar na história, a gente vê, né, irmãos, que trazia um certo orgulho, né? A José, depois que ele recebeu aquele presente, ele realmente, mesmo inocentemente, né? Mas trouxe, né? Demonstrava, né, para os outros que ele era o favorito ali. Ele, os irmãos, né? Que o pai mudou, deu essa ordem a ele, né? Só que ele não tinha sabedoria, novo, com 17 anos, ele delatava, né? Tudo que ele via, ele delatava. Ó, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, olha, mataram a ovelha lá, né? Primeiro, e vão dizer para o papai que foi um lobo que devorou. Aí chegava, né? Só um exemplo, chegava, eles só compor lá, tudo rasgado. Já olhava, rapaz, eu sou pastor, eu conheço toda a idade de pastor, para vocês que comeram. Então, aconteciam essas coisas. Claro que não está na Bíblia, mas poderia ter acontecido. Então, tudo que ele via, ele delatava, né? Aí, para piorar a situação, Jacó pega e faz uma capa colorida, né? Não era com duas cores, era mais que uma. E ele ficou como um príncipe, né? No meio dos seus irmãos ali. Ficou como um príncipe. E até na roça, né? Quando os irmãos pastoreando lá, também do mundo, passaram 3 dias para poder achar os irmãos José com essa roupa. Sempre ia com essa roupa. Quando dia vai e por fim, quando os irmãos viram ele com essa roupa, a primeira coisa que pegaram foi logo a capa, né? Como se a capa fosse o estupim da coisa. Na verdade foi. Só que José tinha um coração bom, não tinha maldade dele. Não tinha maldade dele. E Deus era com José. E as coisas deu certo para José. Foi, graças a Deus. Então vamos para o tópico 3. Eu vou já, cadê o tópico 3 mesmo?
paz do Senhor, meus irmãos. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobra desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana. A linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Aleluia. Os males do ciúme. Primeiro tópico. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a caixa sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Amém? Segundo tópico, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Terceiro tópico, vencer o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar a ajuda pastoral, que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria e, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Amém? O amor do Senhor, ele nos ensina também, né, meus irmãos? Ele é quem nos, às vezes, só em você sentir
da presença do Senhor, eu creio que nada de ciúme ou inveja vai me dominar, dependendo do grau da presença de Deus que você sentir naquele momento, porque somos seres humanos e estamos sujeitos a sentir qualquer tipo de emoção, né? Mas quando a presença de Deus ela nos preenche, acredito que quando estamos transbordando da presença de Deus, nenhum sentimento de ciúme, de inveja, até mesmo da vingança, ela vem sobre a gente, porque a presença de Deus é inexplicável. Todos nós sabemos, eu creio que cada um dos irmãos sabe qual é o poder que tem a presença do Senhor na vida do ser humano. Amém? Acho que é isso, pastor. Então, fechar as orações e concluir aí. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então fala aqui, meu irmão meu, o próprio Jesus, né, tirou a parte do ciúme aqui, a gente está falando de ciúme dentro de casa, né? Mas fala também que tem um ciúme, nós já falamos aqui, né? Fora, né? E ele aqui fala sobre Jesus. Jesus ele foi por quê? Ciúme, né? A inveja, né? Na verdade, irmão, a palavra certa seria inveja. Então, por conta da inveja, que era o ciúme que os fariseus tinham dele, né? Os sacerdotes, ali eles fizeram de tudo, né? Para atrapalhar, né? O trabalho de Jesus. O tempo todo eles uma pedra de tropeço. E no final, né? Entregar Jesus à morte. Entregar Jesus à morte por conta que Jesus incomodava eles, né? Os irmãos lembram de alguém da Bíblia, né, que sofreu ciúmes? Fala aí, o personagem da Bíblia que sofreu alguém com ciúme dele. Agar. Então, no caso, Sara comeu, né? Quando Agar engravidou, né? Agar começava a fazer, começou a Abraão dar atenção, né? A Agar, né? E ali Sara ficou meio arrependida, né? Pelo que tinha feito. Começou a ter uma disputa entre ela, mas outras pessoas. Fala aí, pode falar uma pessoa da Bíblia. Saul, né? Com o princípio da vida, Davi não fez nada para Saul. Mas incomodava demais, né? Davi incomodou tanto Saul, a inveja foi tão grande que o trono, ele deu o trono a Davi, você não dizer nada. Ficou notório, né, para o povo que ele era um descontrolado, uma pessoa descontrolada. Em vez de estar feliz, que era como se fosse o filho dele, ele ficou completamente fora de si, a ponto de perseguir, e aquilo ali enfraqueceu ele, né? O povo via. O irmão Baruí lembra de alguém? A irmã Helena? Mardoqueu também. Quem? Mardoqueu. Mardoqueu? Sim, Mardoqueu era pedra de sapato, né? E amado. Todos, quando Amã vinha, né? Todos se curvavam para Amã, mas Mardoqueu não. Então aquilo trouxe gerou um ciúme, uma raiva tão grande ali. E ele querer a morte, né? Mardoqueu, e até do povo judeu. Mais outras pessoas, né, irmãos, que se destacou. Claro, nós, isso não quer dizer que a gente não pode honrar, né, irmãos? Então nós como igreja não podemos ficar com ciúme. Se amanhã, né, vamos dar um exemplo, alguma coisa acontece, por exemplo, honrar os irmãos novicias, destacar o irmão no meio dos demais irmãos, os outros irmãos não podem ficar com ciúme, né? Irmão novicias, não sei o quê, né? A partir de hoje eu vou fazer de tudo para derrubar o mundo. Não. Nós, como igreja, temos que se alegrar. No mundo existe mesmo essa disputa, mas para nós, que somos de Deus, não pode ter esse tipo de coisa. Será que Deus simplesmente
povo, né? Deus sentiu o ciúme do povo. Sim, esse ciúme é o ciúme santo, né, irmãos? Existe o ciúme santo. Quando o povo deixou de adorar Deus para adorar o bezerro de ouro, né? E Moisés também. Moisés ali ficou curioso, né? Quando Moisés ficou mais ciúme do que Deus, né? Quando Moisés viu o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas, né? Porque Deus deu tanta moral para Moisés que Deus disse: olha, Moisés, você será Deus na terra. Você fará a sua palavra. Se claro, dentro dos padrões do bíblico, né? Não bater naquela rocha que ele bateu, né? Porventura essa rocha pode sair água. Aí bateu na rocha, a rocha saiu. Não era que ele estava querendo que saísse, né? Ele estava tão indignado ali, como pedindo água, querendo água, ele tomou a vara, a mesma vara que abriu o mar vermelho. Porventura essa rocha pode sair água, pá, a água saiu. Aí foi Deus que liberou. Agora, por conta disso aí, Deus disse: olha, você não vai estar prometendo, não. Você me desonrou no meio dos anciões de Israel. No mundo atual também tem, quando a pessoa começa a honrar Deus, levantar Deus, o demônio também se levanta nas pessoas, né? Tipo, aí teve um caso recente, quando o Bolsonaro começou a exaltar Deus, né? Aí todo mundo bate assim, levantou o povo. Assim, porque se você mexer com as coisas de Deus, né? Seja o presidente que for, né? Mas se não tiver com a vida também na presença de Deus, aí perde batalhas, né? Se levanta, porque tem muita gente querendo mexer, principalmente o presidente, né, que está lá anterior dele. Porque mexer com as coisas dele não está na posição, não está na posição como Deus quer que ele estivesse, aí perde a batalha, né? Perde a confusão para o país, né, irmão? Então tem que ter muito cuidado, né? Para você invocar o nome de Deus, honrar Deus. Quem está honrando, quem quer honrar o nome de Deus, tem que ter também uma vida, né, de vigilância, de consagração, de obediência, né? Tem que ter uma vida de um bom testemunho. Eu não posso dizer: Deus é o nosso Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus da nossa nação, e no outro dia está dentro de um templo, né, budista, fazendo oferenda, né, a unidade. Isso aconteceu com o presidente. Por conta disso aí, as profecias dizendo: você vai cair. Eu vi os homens de Deus, vai cair por conta disso aí. Você do Brasil estava glorificando a Deus, exaltando a Deus, e viajou para a Índia, entrou no templo pagão para dar louvor a uma entidade indiana. E caiu, né? Aí mesmo caiu. E o povo fica confuso, né? Mas foi um momento bom, né? De certa maneira foi um momento bom que o Brasil passou nessa questão espiritual. E agora mesmo, na situação que nós estamos passando agora, está um período escuro, né? Mas Deus possa dar entendimento para cada um de nós, para que nós venhamos fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, tudo a gente já sabe que é a raiz do maligno, né? É a raiz do maligno. Então, nós não podemos esperar muita coisa desse mundo, não. De pior a pior. Entra um presidente pior do que outro. E nós temos que fazer, orar por eles, né? Como a Bíblia manda a gente orar por eles, para a gente ter uma vida quieta, né? Quando a gente ora no nosso presidente, seja quem for, a gente melhorar do que bater de frente. Se a gente for bater de frente, a gente vai ser perseguido. Se a gente orar e entregar na mão de Deus, então nós vamos ter uma vida quieta. Quando a igreja ora por um rei, seja ele qual for, ele não mexe da igreja. A igreja está orando por ele, não se levantando contra ele. Você se levanta contra a pessoa, né? Nós temos que se levantar contra as leis satânicas, né? Mas não contra a pessoa. Então, quando a gente se levanta contra as leis, contra a pessoa, a gente vai ter problemas. Quando a gente se levanta, não vamos orando a Deus, para Deus colocar a mão contra as leis satânicas, então é Deus que vai trabalhando. É Deus que vai trabalhar, é Deus que vai resolver as situações. Porque teve tantas pessoas cruéis que governaram, né, o mundo antigo aí, pessoas terríveis, que matavam crente com brincadeira, mas entrava outro depois, né, que não era tão ruim assim, mas praticando todo tipo de absurdo, todas as leis terríveis. Mas a igreja orava e tranquila, não mexia na igreja, a não ser que quebrasse
um princípio da lei, né? Das leis atuais. Então hoje é uma lição muito boa, né? Graças a Deus. Então vamos vencer o Senhor, vamos ter que ter cuidado com isso, né? Os maridos também, né? Tem muito marido que se mete, né? Ciumento também, levando para o lado do ciúme, do ciúme particular. Tem muito marido que se mete, não confia na esposa, né? Não confia no esposo, tem outras que não confiam no esposo. E se vê o esposo conversando com qualquer pessoa assim, não tem nada a ver, né? A ver o assunto não tem interesse nenhum, né? Do lado, vamos dizer, sexual, já fica nervosa, fica agitada, principalmente, né, os homens que são obreiros, né? As esposas que têm maridos obreiros têm que ter muita cautela, cuidado, orar por eles, né? Não sei, ficar com o Senhor, né? Porque muitas vezes vem irmãs conversar com a gente, né? E às vezes aborda a pessoa assim, a esposa está presente, né? Como também pode acontecer com as irmãs também, alguém abordar a irmã com alguma explicação, e o marido também ter calma, né? Ter sabedoria para não ficar sempre levando para o lado da carnalidade, né? O ciúme é uma obra da carne. Então, nós temos que ser espiritual, amém? Então, graças a Deus, né? Deus tem nos ajudado. Vamos para a conclusão, né? Para a conclusão. Próxima lição, né? Vocês vão estar estudando aí. O pastor Luiz vai estar fazendo. Vai estar responsável, né? Pela escola. Mas os irmãos se preparem, né? Também vou poder colocar. São 3 tópicos, né? Cada um prepara um tópico aí. Se convida entre si. São 3 tópicos. Tópico é o azul, né? Esse nome é azul. Tem o nome azul, é os tópicos. Onde tem os pontinhos, é os pontos, né? O tópico primeiro, né? O tópico primeiro tem seus pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tópico 2, tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tópico 3, tem o ponto 1, ponto 2. Aí cada um pega um tópico, né? Um pega o tópico 1, estuda o tópico 1. Aí o ponto 1 vai pegar o tópico 2, estuda o tópico 2. Trazer uma certa explicação. O irmão já pega o tópico 3. O irmão estuda o tópico 3 da próxima lição. Combina entre si, né? É bom trazer a revista, né, para olhar, aí dá certo. E o pastor ele faz a introdução e a conclusão e tem uma explicação geral. E eu creio que você vê, tá bem? Tá certo assim? Então vamos lá, para a conclusão. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir no seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e estivemos contendas, dignamente, evitando contendas e ciúmes. Como é que a gente evita o ciúme? Não gerando ciúme, né? Não cativando o ciúme. O único modo de debater o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve nossa alma para a prática das virtudes cristãs, ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos ciúmes, dos vícios da alma. Então vamos ler aí, irmãos, fala sobre o fruto do Espírito. É qual versículo mesmo? Olha aí, na conclusão. Em Gálatas. Gálatas. Então, para você não ter ciúme em você tem que desenvolver os frutos do Espírito, né? Fruto do Espírito, irmão. A carne ela não produz obra, ela não produz fruto, produz obra. Entendeu? A carne produz obra, obras na carne. E o Espírito produz fruto.
Gálatas 5, 22. Vamos ver. Vamos ver logo a obra da carne. Ora, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição e impureza e lascívia. Então isso é a obra da carne: prostituição, impureza e lascívia. Você não sabe o que é? Não sabe o que é lascívia? Quem é que sabe? Não sabe o que é lascívia? A lascívia é a sensualidade, né? A sensualidade provocante, né? A pessoa andando quase nu, né? Quase pelado, ou pelado mesmo. Então é a lascívia, né? Mas a lascívia ela é meio provocante também. Vamos lá para a outra: a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, contendas, ciúmes, as iras, as facções e as dissensões e os partidos. Pode observar que ela está grupos aqui, ó. Pode observar, ó, a obra da carne são manifestas. Não está na revista não, da Bíblia. A obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. É um grupo de pecado aí, pode observar: prostituição, impurezas e lascívia. Obra da carne. Outras categorias de pecado aqui, irmão, na obra da carne aqui, ó: idolatria, tá vendo? Já é mais da parte mental, essa parte aqui. A outra é mais da parte do sexo, sexual, né? Prostituição, impureza e lascívia. Essa daqui já é, idolatria, que é espiritual aqui. Feitiçaria e idolatria não são parecidos? Feitiçaria e idolatria. As inimizades também é tudo uma parte espiritual também. Inimizade, contendas, ciúmes, as iras e as facções e dissensões e os partidos. O que é partidos? Não é partido político, não. Grupinhos, né? Levantar um grupinho dentro da igreja para debater, né? Contra a liderança, né? O que mais tem, né? Tem os partidos. Nós estamos pulando aqui. Nós devemos essa teologia aqui. Eu defendo a outra. Fulano prega a heresia, nós somos um grupo tal, defende isso. E ali, chegar ao ponto de aquela igreja ser rachada, não conseguir mais caminhar. Aí tem outro grupo aqui, irmãos, invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes. Você não sabe o que é orgias? Quem é que sabe aí? Levanta a mão. Orgias é relação sexual, com várias pessoas juntas. O Império Romano fazia muito isso, né? Ali ficava quanto de mulher, quanto de prostituta homem, né? E agarra um aqui, já tem outro agarrado por detrás, aquele negócio todo. Coisa nojenta mesmo. Isso é orgias, né? Invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam herdarão o reino dos céus. Tá vendo? Tem um pouquinho não. Se a pessoa for invejoso e não se converter, não tem conversa, não vai pensar não. Tudo aqui que ele falou, o cara é feiticeiro, né? Da igreja vai ficar fazendo feitiço, né? Dentro da igreja. Quanto feiticeiro dentro da igreja, né? Tem que ter cuidado, feiticeiro, impureza, né? O pecado da impureza é o pior. E você está com o seu esposo, mas pensando em outra pessoa, ou com a esposa pensando em outra. É impureza, né? Ou o jovem também praticando impureza. Tem que ter cuidado. Agora vamos lá para o fruto do Espírito.
Estou finalizando, né? Mas o fruto do Espírito é o amor. Primeiro, o gozo. Quem tem o fruto do Espírito tem amor. Tem o que? Gozo, a pessoa feliz. Gozo, a pessoa feliz. Tem que ser feliz. Né? Passeou, glória a Deus. Gozo, alegre. Né? A paz, tem paz. Não vai ficar perturbado, ficando noite, sem dormir, né? Perturbação, sem paz. É no meio da guerra, a pessoa consegue dormir. Pedro ia se apresentar no outro dia, né? Para ser morto. Matar Tiago, Pedro estava guardado para ser morto no outro dia. Pedro estava o quê? Dormindo. Isso é o quê? Paz. Longanimidade, a pessoa longânima, a pessoa que tem, né? Não é apressado, né? Não como arroz cru. Espera cozinhar, né? E benignidade, a pessoa boa, né? Não tem maldade nada, a pessoa boa, né? Coração bom, não ingênuo, né? Boa. Bondade, né? Benignidade e bondade, né? Benignidade, a pessoa tudo bem, né? A pessoa bondade, felicidade, né? A pessoa feliz. Não tem crente ficar triste, né? Com a cara amarrada toda hora, não tem que estar. Tem felicidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mansidão, domínio próprio. Você não vai ter inveja. Você não vai quebrar as coisas dentro de casa, né? Dar uma graça toda entrou na minha vida, não, porque tem tudo. Não, você tem o Espírito Santo, vai ter essa coisa, né? Quebrei a casa toda, né? Claro, pode acontecer, quando você precisa se descuidar, acontecer isso. Mas não pode ser direto, né? Toda semana pode acontecer com a vida do crente também, não é loucura, né? Pode acontecer. Não é para acontecer, mas pode. Não é que se aconteceu, você já está condenado, não. Se aconteceu, você vigia, meu irmão, para não fazer de novo. Não vira pessoa. Bem? Tem cuidado. Então, se tem os frutos do Espírito Santo, olha, esse ciúme, longe de mim, né? Meu irmão pode. Aquele meu irmão que eu ensinei a ele, discipulado, ele se tornou pastor, aleluia. Agora esse meu pastor regional, glória a Deus. Tem que ficar feliz. Foi meu aluno, né? Isso em todas as áreas. Por exemplo, vamos ver pintor. Aí ele ensina uma pessoa, a pessoa aprende a pintar. Depois aquela pessoa que era aluno dele se tornou o professor dele, né? Sabe mais que ele não pode ficar primeiro. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Olha aí, ele é meu aluno, né? A professora que ensina para o aluno, e depois aquele aluno estuda mais e se torna um professor de universidade. A professora pode ser aluna, né? Daquele aluno que foi aluno passado. Eu não pensei isso, sabia disso? Né? Eu estou aqui na sala de aula, essa professora que está me ensinando hoje foi minha aluna no primário, e eu estou estudando com ela. Pode acontecer. E se não acontecer, né? Que às vezes por causa da idade, mas a professora do primário nem sabia muita coisa, né? Dizer, olha, isso aí é meu aluno, né? Eu vou dizer, olha ali, aquele professor ali foi meu aluno, né? Quando eu fiz inclusão digital em informática, o professor que veio me ensinar, ensinava eu. Era bom, né? Então, graças a Deus. Então vamos fazer o encerramento. Irmãos, alguém trouxe oferta? Nessa trouxe oferta. Oferta com a alegria da cantando no corinho. O Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor manda poder. Não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira, o culto da vitória, né? A irmã Isabel convidou o pastor André para estar pregando aqui. Tem duas cantoras também que vai estar louvando. O culto de quinta-feira, amém? O culto da vitória com o pastor Descer, nós vamos com o Romério. Não estarei na quinta-feira, né? Vou estar em vazio, fiz um compromisso com
pastor José Hildo. E no domingo também não, porque eu creio que eu vou estar cirurgiado. Então, vamos ficar de pé, pedir para o nosso irmão Rodrigo estar orando por mim, né, irmãos? Porque a maioria só vai ver agora já no imediato, né? Quando eu tiver cirurgiado. Bom, vai estar orando por mim e também orando por a igreja, né? Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a todos também que estão nos assistindo pelas redes sociais, os que vão assistir. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, estamos maravilhados com a tua presença. Estamos ansiosos, ó Deus, com a recuperação do nosso pastor e que essa cirurgia que o pastor Antenor vai fazer na próxima semana, que seja, Senhor Deus, conduzida com as tuas próprias mãos. Nós cremos nisso, Senhor. E se não necessário for feita a cirurgia, que o Senhor opere, Senhor. Porque nós vemos pelo homem que ele nos serve, aqui o nosso servo, além do pastor, nosso servo, assim como o Senhor instruiu seu próprio filho a estar conosco, aquele que veio para ser servido se tornou servo. Ó Deus, nós nos espelhamos em Ti, nós somos imitadores Teus. E Deus, neste momento, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha estar curando, sarando o nosso pastor, sarando também, Senhor Deus, todas as pessoas que neste momento encontram-se em situação de enfermos, em hospitais, na sua própria casa, no seu leito. Ó Deus, aquele que está desenganado neste momento, já no seu leito de morte, que o Senhor venha estar agindo na vida deles, venha estar ressuscitando, levantando, ó Deus, salvando, curando. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor faz tudo isso. Abençoa o nosso pastor, abençoa os seus familiares, abençoa, Senhor Deus, cada um de nós. Nós estamos aqui porque cremos, Senhor Deus, e fazendo a tua vontade, o Senhor vem agir em nós também, e através de nós, para que possamos estar abençoando, assim como somos abençoados em Deus. Por razão de Cristo Jesus ter vencido aquele grande momento, vencido os nossos pecados, Senhor Deus, vencido também a morte sobre cada um de nós. Abençoa, continua cuidando de cada um de nós, nos nossos dias, nos nossos passos, dando também livramento, Senhor Deus, no trânsito, que está muito perigoso esse trânsito aqui na nossa cidade e em muitas cidades, Senhor Deus. Cuide de cada um, não somente de nós, mas também daqueles que cuidamos, daqueles que oramos neste momento. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a tua vontade. Você senta a sua mão. Deus abençoe também os que estão assistindo de casa, né? E vão assistir depois. O grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a amada igreja, mas não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém, em nome de Jesus. Que bom que você veio para a casa do Pai.